Os anos de 1950 a 1959 ficaram conhecidos como anos dourados. Eles foram um marco do fim da primeira metade do século e da revolução tecnológica e comportamental que virou o mundo de pernas para o ar daí para frente. Os Estados Unidos se firmaram no mundo ocidental como um modelo de prosperidade, confiabilidade e funcionalidade. Lançaram o primeiro cartão de crédito, lideraram a corrida espacial contra a União Soviética e a defesa da democracia contra o comunismo, participando das guerras das Coreias e do Vietnã. A década trouxe uma grande transformação nas comunicações. A televisão se popularizou rapidamente, o rádio evoluiu e o telefone passou a ter discos giratórios para fazer ligações. Na segunda geração de computadores, os transistores substituíram as válvulas e permitiram que o tamanho dos equipamentos começasse a diminuir. Conquistas importantes aconteceram na ciência, como a vacina contra a poliomielite e a descoberta da estrutura do DNA na genética. O primeiro transplante de órgão humano chocou o mundo e excitou a imaginação dos artistas de ficção escrita e filmada. No cinema, novas películas foram criadas com maior variedade de cores, dando mais realismo às imagens. Os musicais exportavam para o mundo o rock, a rebeldia jovem de Elvis Presley e a sensualidade inocente de Marilyn Monroe. Os desenhos de Disney exportavam Cinderela, Bela Adormecida e as crianças prodigiosas, como Peter Pan e Alice no País das Maravilhas. Alguns dizem que foram anos de retrocesso nas lutas de emancipação feminina, por duas hipóteses. A primeira era de que, com tantos eletrodomésticos novos, facilitando a tarefa doméstica, as mulheres ficaram acomodadas, brincando lá com os brinquedinhos novos. A segunda hipótese era que a imagem de sonho americano que os Estados Unidos queria exportar para o mundo combinava melhor com a imagem de uma mulher sorridente e bem arrumadinha como dona de casa. Então elas sofreram uma espécie de lavagem cerebral. Valia tudo na luta contra o comunismo. No Brasil, o censo feito no ano de 1950 contou 52 milhões de habitantes. Na comparação com os dados obtidos em 1940, a percentagem de alfabetizados subiu para 49% e a expectativa de vida ao nascer aumentou para 48 anos. Já a percentagem das pessoas que moravam em área rural diminuiu para 63,5%. Na pirâmide etária de 1950, dá para ver um pequeno aumento na base em relação à pirâmide de 1940, indicando aumento no número de bebês, sem outras diferenças no formato. A mortalidade infantil já estava em queda no país e continuou caindo nas décadas seguintes. A média de filhos por mulher subiu em relação aos dados de 1940, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Seria mais alta se não fosse pela diminuição ocorrida na região Sudeste, que já estava reduzindo a natalidade conforme os padrões do mundo desenvolvido. Getúlio Vargas voltou à presidência pelo voto popular em 1951 e se suicidou em 1954. Entre suas realizações nesse período estão a promulgação da Lei Afonso Arinos, criminalizando atos racistas no Brasil, e a criação da Petrobras. Juscelino Kubitschek assumiu em 1956, dando continuidade às suas ideias desenvolvimentistas, com o lema 50 anos em 5. A principal realização do governo de JK foi a construção de Brasília e de estradas. A Belém-Brasília, que foi oficialmente transitada pela primeira vez em 1960, uniu Norte e Sul e começou a diminuir o isolamento e o preconceito contra a região amazônica, ou Inferno Verde, como era conhecida desde 1908. A opção pelo modal rodoviário foi feita por causa do barateamento do petróleo. A produção saltou de 2 milhões de barris em 1955 para 30 milhões em 1960 e alavancou a indústria automobilística nacional.
Mas, para custear toda essa modernização, JK recorreu ao capital estrangeiro e à emissão de moeda, fazendo crescer a dívida externa e a inflação. O Fundo Monetário Internacional exigiu a adoção de uma política recessiva e JK recusou, rompendo com o FMI. O mandato terminou em 1961 em clima tumultuado. Foi uma década boa para o futebol. Em 1950, o Brasil sediou a Copa pela primeira vez e foi campeão pela primeira vez em 1958, que foi também quando Pelé estreou. No cinema brasileiro, O Cangaceiro foi o nosso primeiro filme a ganhar o Festival de Cannes. Mas sucesso de público mesmo era com Mazzaropi, com Zé Trindade e os musicais inspirados no teatro de revista, a grande chanchada nacional. A televisão preto e branco ocupava cada vez mais o tempo das famílias brasileiras, com enlatados, filmes, telenovelas, que gradualmente começavam a chegar a cantos cada vez mais distantes do país. Mas o rádio continuava sendo uma importante fonte de entretenimento e informação. No final da década nasceu a Bossa Nova, na zona sul do Rio de Janeiro. A batida diferente ajudou a projetar a imagem do país no cenário internacional nas décadas seguintes. Nós, que nascemos nos dourados anos entre 1950 e 1959, chegamos à maioridade nos confusos e revolucionários anos de 1970 e ganhamos a nossa carteirinha de idoso entre 2010 e 2019. Já vivemos pelo menos 12 anos a mais do que era esperado quando nascemos. Parabéns para nós também. E que a gente consiga seguir o exemplo de longevidade e garra para viver a vida dos nossos companheiros mais antigos nessa tal terceira idade. As músicas mais tocadas nos anos 50 apresentam uma riqueza de ritmos e temas, refletindo a diversidade e os contrastes que marcavam o país naqueles anos. A brejeirice da farinhada de Zé Dantas, a imponência da voz do morro de Zé Quete, a tristicina da Conceição de Jair Amorim e a liberdade da Teresa da Praia, de Billy Blanco e Antônio Carlos Jobim. A farsa do mocinho bonito de Billy Blanco e a dura realidade dos habitantes da saudosa Maloca de Ademir Barbosa. A reverência ao tango Carlos Gardel, de Davi Nasser e Elivelto Martins, e o início da contagiante influência do rock pelas primeiras versões, como Pink Shoes Lace e Os Lacinhos Cor-de-Rosa, cantados por Celi Campelo. Em crianças, pelo menos fora do eixo Rio-São Paulo, a maioria de nós provavelmente ainda foi educada para respeitar aos mais velhos, ter responsabilidade para ajudar a cuidar das crianças menores, obedecer os pais e fazer as refeições com a família. Havia-se que guardar a virgindade até o casamento. O horário de funcionamento da TV era limitado pela tecnologia. Ainda era comum brincar nas calçadas ou nos quintais das casas, subir em árvores e aprender muitas cantigas de roda. Mesmo nas capitais distantes do centro cultural do país, havia poucos edifícios altos, mas as famílias, de classe média urbana, já se mudavam dos imensos casarões azulejados para bangalôs de menor tamanho. Ainda predominavam muros baixos e pouquíssimas grades. As portas das casas podiam até ficar abertas para um "ó de casa tô entrando" dos parentes e amigos. Os ladrões batiam carteira dos distraídos nas ruas comerciais, invadiam quintais para furtar galinhas, ou as casas, na calada da noite, para levar os eletrodomésticos. Quem tinha armas eram os homens de bem, os pais de família, para defendê-la. A maioria só saía da gaveta para ser limpa, e os acidentes com elas eram muito raros. Acredito que nós podemos nos considerar parte de uma geração sanduíche que sofreu o maior impacto dessa revirada geral de pensamentos, costumes, crenças e da própria vida cotidiana. Mas essa revirada
é um assunto para os próximos vídeos. Se estiver interessado, inscreva-se e acione o sininho para ser avisado. E vamos junto!